Capítulo 1169 de One Piece no ar, com o clímax do flashback de Loki e a morte de Harold. O rei de Elbaf perde completamente o controle sobre seu corpo e até sobre os seus pensamentos, mas não antes de passar a responsabilidade para Loki como aquele que deve tomar a fruta lendária para si e assumir o lugar no trono como novo herói de Elbaf. Como sabemos, foi exatamente o contrário que aconteceu. Mas no momento em que Loki vai buscar a fruta, o martelo Ragnir voa em direção a ele. Agora, será que a tal fruta lendária já foi comida pelo martelo, ou será que a fruta realmente está dentro daquele baú? E se sim, será que a fruta é realmente aquela fruta que todo mundo está pensando? Será que Elbaf guardou a Gomu Gomu no Mi, a fruta de Nika, por todos esses 800 anos? É sobre o melhor capítulo de One Piece que a gente vai comentar no vídeo de hoje, não antes de você fazer um pacto comigo e ser obrigado a deixar o seu like e conferir a sua inscrição aqui no canal com o sininho ativado. Essa foi boa, hein? E dessa forma fazer parte da nossa jornada rumo ao primeiro 1 milhão de tripulantes. Agora sim, vamos falar sobre o capítulo 1169 de One Piece, intitulado Eu Preciso Morrer Agora. Vamos lá! O capítulo abre 14 anos atrás em Elbaf, na casa de Scopper Gaban, onde ele próprio e o Shanks aparecem conversando. Esse foi o mesmo contexto que quando vimos o Shanks conversando com Gaban dentro daquela fonte termal. A gente já sabia que o Shanks e Gaban estavam em Elbaf no mesmo período em que ocorreu a morte do Harold, mas a gente ainda não sabia que eles tinham tido um envolvimento tão direto assim. A única coisa que a gente sabia é que eles tinham sentido um haki muito estranho vindo do castelo, mas nesse capítulo a gente descobre que eles não só sentiram a presença desse haki, mas também foram até o castelo e testemunharam tudo. Até esse último capítulo, meio que a impressão que tinha sido passada é que toda a merda aconteceu dentro do castelo de Elbaf, enquanto o Shanks e o Gaban estavam lá, ó, só de boa, na fonte termal e depois, de repente, sentiram um haki estranho e quando foram até lá, tudo já tinha acontecido e a merda já tinha rolado, né? Mas não, eles realmente tiveram um envolvimento direto em tudo aquilo. Mas enfim, vemos os dois conversando e o Gaban revela para o Shanks que o Roger tinha um filho e que quem contou para o Gaban essa informação havia sido o Garp. Vejam só vocês, né? Pelo visto, o homem não conseguiu ficar de boca fechada, mas pelo menos ele contou para um amigo íntimo do Roger, não para qualquer pessoa. Shanks então fica surpreso e feliz com essa notícia e comenta que isso praticamente faz dele e o filho do Roger irmãos, já que o Shanks e o Bug eram tratados como filhos pelo bando do Roger. Apesar, né, de que o Shanks ele estaria mais para um tio do Ace, já que a diferença era de uns 20 anos de idade de um pro outro. Inclusive, o flashback dos Rocks terminou e nada da gente saber como diabos o Bug foi parar no navio do Roger, né? Mas um dia a gente vai voltar para conhecer o passado do Roger com a perspectiva do Bug nessa história toda. Bom, Shanks comenta também que pelo sangue do Roger correr nas veias do filho, talvez aquela criança se tornasse o próximo rei dos piratas. E o Gaban responde dizendo que títulos não são hereditários e que as pessoas fadadas a terem uma expectativa muito alta são as que mais falham em chegar ao topo. E foi exatamente o que aconteceu com o Ace, né? Ele tinha tudo para ser um top tier, foi chamado para ser um Shichibukai, virou o comandante de um Yonkou, foi até cogitado pela Yamato como novo Joy Boy, tinha uma logia extremamente apelona, mas morreu cedo demais. Enfim, foi legal ver também a perspectiva do Shanks nisso e principalmente o fato dele parecer feliz com a existência de um filho do Roger, muito provavelmente pelo Shanks ter recebido a missão de procurar a fruta de Nika e passar essa fruta para o herdeiro do Roger. Então, por mais que o Shanks inicialmente quisesse, né, ser o rei dos piratas e o herdeiro do Roger era basicamente o favoritinho, né, do Roger, a essa altura ele já parecia ter aceitado que não seria essa pessoa, provavelmente, né, por ele ter nascido um Tenryubito e estava disposto a encontrar a pessoa certa. E é exatamente por isso que quando ele descobriu que o Roger tinha um filho nesse capítulo, ele ficou tão feliz, porque ele pensou, cara,
parece que finalmente a minha procura pelo herdeiro do Roger vai chegar ao fim. E por isso ele colocou tanta expectativa no Ace logo de cara, dizendo que ele poderia ser o próximo rei dos piratas. Então olha só como essas pequenas nuances dizem muito sobre o Shanks, mesmo que a gente não veja ele dizendo tudo isso. Mas daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre o Shanks, porque ele também volta a aparecer nesse capítulo mais pra frente. Seguindo o capítulo, pulamos para o castelo de Elbaf, onde vemos o Harold logo após ter assassinado um dos seus próprios guardas, mesmo depois dele próprio ter mandado que eles o amarrassem. Harold então começa a ficar visivelmente cada vez mais preocupado com toda aquela situação, percebendo toda a merda que isso poderia causar no futuro e que enquanto ele estiver vivo, ele vai continuar sendo um problema sem fim para Elbaf. Então ele toma a decisão mais importante da sua vida. Eu preciso morrer agora, antes que eu seja completamente dominado. E na página seguinte, vemos a página de todos os guardas fincando as suas lâminas no corpo do Harold no exato instante em que Jaru e Loki chegam até o salão. A exata mesma cena que tivemos capítulos atrás do Harold sendo empalado pelos guardas, mas agora numa perspectiva diferente. Galera, muita gente tinha especulado que o Harold estivesse endemoniado quando a gente viu aquela primeira perspectiva por causa dos aparentes chifres no rosto e nos ombros dele, né? Que poderiam ser aquelas presas de demônio que aparecem na boca dos personagens e aquelas asas de demônio que eles recebem também. Mas não, aquilo era apenas parte do visual original do Harold, o que não anula o fato disso ter sido uma provável referência ao controle de Imo, mesmo que o Harold não estivesse transformado pelo Dome Reverse. Quando a gente olha essa cena, fica claro que a intenção do Oda foi fazer o Harold parecer um demônio sendo controlado por Imo, mesmo que o visual dele ainda seja o mesmo. De qualquer forma, eu gostaria muito que o Harold tivesse sofrido Dome Reverse também, para que a cena ficasse ainda mais dramática e ele tentasse desfazer o pacto com a força do próprio Hack, somada à força do Hack do Loki. Mas pelo menos essa segunda parte ainda pode ser que aconteça. Mesmo que o Harold não esteja transformado pelo Dome Reverse, ele ainda é um ser imortal e precisa ser morto de alguma forma. E a forma que eu acredito que isso possa acontecer talvez seja com a união da força do Loki e a força de vontade do próprio Harold para tentar expulsar a presença de Imo de dentro do corpo dele. Pelo menos é isso que eu vejo acontecendo no final desse flashback. Mas enquanto isso não acontece, vemos o Harold se regenerando dos golpes dos guardas e atacando todos eles de uma vez. Voltamos então para a conversa entre Shanks e Gaban, onde vemos o Shanks explicar mais sobre o pacto que ele e Harold fizeram com o governo. Shanks explica que ele e Harold fizeram um pacto do Mar da Superfície para servir a um indivíduo que o governo chama de O Grande. Então, como a gente imaginava, todo mundo que realiza o primeiro nível do contrato não sabe sobre a existência de Imo. Eles sabem apenas que estão servindo a um indivíduo chamado de O Grande. O que já seria motivo, quando a gente para pra pensar, né, mais que suficiente para que qualquer um se questionasse sobre a existência do trono vazio, né? Tipo, como assim servir alguém chamado de O Grande? Quem é esse puto e onde é que ele mora? De qualquer forma, é fato que apenas os 2 níveis superiores do contrato ficam sabendo sobre a existência de Imo, primeiro porque os Gorosei afirmam que só a partir desse nível a pessoa conheceria a verdade sobre o mundo, e segundo porque o próprio Harold conhece pessoalmente Imo quando vai fazer o segundo nível do contrato. E meio que tudo bem que eles saibam sobre a existência de Imo, porque se eles não andarem na linha, eles vão ser completamente controlados. E Shanks também comenta que a partir do segundo nível do contrato é concedido ao cavaleiro uma força sobre-humana e a imortalidade, e ainda a habilidade de viajar longas distâncias com um pentagrama. Mas que em contrapartida, a voz de Imo pode alcançar a pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso a gente meio que já sabia. Enfim, Shanks comenta também uma informação que a gente ainda não sabia, que caso o Shanks ou o Harold estivessem numa determinada área de alcance próxima de Marijoa, eles também
poderiam ser controlados diretamente por essa pessoa. Isso fez com que Shanks só conseguisse conversar mais livremente com Harold longe de Mary Joa. E foi numa dessas circunstâncias que o Harold se lembra de quem era o Shanks, dizendo que ele fazia parte dos Piratas do Ruivo. Galera, essa foi uma revelação muito importante porque até agora todo esse período do passado do Shanks parecia muito confuso. Ao mesmo tempo em que ele parecia ter uma vida como pirata, ele tinha essa vida como Tenryubito e a linha do tempo parecia não se encaixar muito bem. Por exemplo, lá no capítulo 0, tivemos aquela cena do Shanks logo após a morte do Roger, 24 anos atrás, navegando no seu bote e indo recrutar o Yasopp para o seu bando. Detalhe que o Yasopp recusa entrar no bando do Shanks naquele primeiro momento, mas o ponto é que o Shanks já parecia estar formando os Piratas do Ruivo naquela época. Mas o estranho é que 15 anos atrás, ou 14 anos atrás, vemos o Shanks vestido como um cavaleiro e vivendo em Mary Joa. Então, como diabos ele vivia essas duas vidas ao mesmo tempo? Será que o Shanks tinha tentado começar a sua vida como pirata 24 anos atrás, desistiu em algum momento, voltou para Mary Joa para viver como Tenryubito e depois de roubar a Gomu no Mi ou perder o braço e provavelmente, cancelar o contrato com o Imo, ele voltou a ser um pirata? Mas se ele voltou a ser um pirata 13 anos atrás, como é que ele conseguiu formar um bando pirata naquele mesmo ano tão rápido assim? Enfim, tudo isso parecia muito confuso e agora a gente tem uma pequena resposta para isso. Shanks levava duas vidas simultaneamente, a de pirata e a de Tenryubito. Seja lá como ele conseguia conciliar essas duas vidas. Inclusive, em relação a isso, começou a surgir teorias de que o Shanks e o Shamrock pudessem estar trabalhando juntos naquela época, mas eu ainda não sei se isso é só uma viagem ou se pode surgir alguma coisa interessante a partir disso. Então, resumindo, até onde sabemos, 24 anos atrás, Shanks iniciou de fato a sua carreira como pirata solo, começou a formar o seu bando, mas em algum momento, provavelmente ali próximo de 15 anos atrás, quando ele recebeu a cicatriz, ele voltou para Mary Joa para viver como um nobre, mas ainda mantinha um laço com a sua tripulação pirata. E talvez esse detalhe ele, quem sabe, tenha deixado de fora, quando ele tentou ali voltar para Mary Joa. Não, agora eu não sou mais pirata, agora eu só tenho Tenryubito e eu vou viver como um nobre, mas talvez ele ainda tenha mantido o seu bando ali formalmente montado por baixo dos panos. E provavelmente quando ele roubou a Gomu como nome do governo e perdido seu braço, o contrato com o Imo deve ter sido cancelado. Mas a gente ainda precisa entender exatamente melhor toda essa parte da história do Shanks que ainda permanece meio nebulosa e é capaz da gente só descobrir isso quando a verdade sobre o passado envolvendo o Shanks e o Teach for finalmente revelada. Voltamos para o Castelo Real com Locke e Harold iniciando uma batalha e com a ajuda de Jaru, eles conseguindo imobilizar o rei de Elbaf. Nisso começa todo um discurso do Harold sobre tudo o que estava acontecendo, sobre como ele foi enganado pelo governo, sobre como ele estava sendo controlado e por isso ele acabou atacando os próprios guardas e como o governo tem a intenção de escravizar todo o povo de Elbaf e como Harold conseguiu ser o pior rei de Elbaf. Obviamente, Locke fica confuso, sem entender exatamente como ele foi enganado ou o que diabo estava acontecendo ali, mas Harold não tem tempo para explicar tudo da maneira mais coerente possível e só pede para que Locke o mate e assuma o trono de Elbaf. Harold diz que não se importa como ele será lembrado, que isso não era importante e que Elbaf precisava saber a desgraça de rei que ele foi. A única coisa que importava era a segurança do futuro de Elbaf e para isso Harold precisava morrer e Locke ascender como um novo herói. Cara, olha só que foda isso, e o mais foda ainda é a gente já saber que mesmo Harold estando disposto a fazer tudo isso, o Locke fez justamente o contrário. Ele, como filho, escolheu sacrificar a si mesmo, o próprio futuro, a própria liberdade e reputação para manter intacta a honra do Harold, que foi o cara que realmente fez de tudo com a melhor das intenções para o bem de Elbaf. Claro que o erro do Harold foi tentar ser bonzinho e pacífico demais
demais no mundo que é feito sim de guerras e a força é um fator determinante para se garantir a paz e foi isso que o Harold infelizmente acabou ignorando. Mas vai ser justamente o Loki que vai reacender a chama da força da nação guerreira ao mesmo tempo que vai honrar o legado do seu pai. É por isso que o Loki precisava ser aquele a herdar a fruta lendária de Elbaf. Harold então perde completamente o controle sobre o seu corpo e até mesmo sobre a sua fala e seus pensamentos, e volta a atacar os guardas de Elbaf. Jaru tenta impedir empalando ele pelas costas, mas Harold devolve dando a tão emblemática espadada que ficou presa na cabeça do Jaru até hoje, e que ninguém sabe como diabos ele ficou vivo, mesmo com a desculpa de que o capacete protegeu a cabeça dele. Harold então corre em direção ao Loki para roubar a fruta de Elbaf para si mesmo, mas eis que o jovem Shanks e Gaban aparecem e atacam Harold, já sabendo que ele teve o seu corpo controlado. E enquanto isso, Loki consegue chegar até o quarto onde estava o baú contendo a fruta lendária e o martelo Ragnir. Martelo esse que do nada começa a voar e atacar o Loki. E com essa alta confusão termina o capítulo 1169 de One Piece. Galera, o que diabo está acontecendo aqui? Vamos lá! Quanto ao martelo, eu acredito que exista aqui duas possibilidades. A primeira delas é que o martelo tenha atacado de fato o Loki como uma forma de defesa automática contra qualquer um que tentasse se aproximar da fruta lendária. Ou, segundo, que o martelo não atacou exatamente o Loki, mas estava sendo atraído por ele para que o Loki o pegasse. Ou seja, reconhecendo o Loki como alguém digno de levantá-lo. Mas como o Loki ele não sabia dessa informação, ele só achou que o martelo estava atacando ele do nada. Teve gente cogitando também que o martelo é que contém a fruta lendária, ou seja, um objeto contendo uma fruta do tipo Zoan, e por isso o martelo se moveu por conta própria, justamente por ser um objeto consciente. Cara, essa é uma possibilidade que, parando pra pensar agora, seria bem interessante pelo plot twist e pelo seguinte motivo. A fruta lendária de Elbaf seria uma Zoan mítica presente no martelo Ragnir, fazendo jus à fama do martelo de Thor ser o objeto mais importante do herdeiro do trono. Nesse caso, podendo ser a Zoan do Fenrir, da serpente Jomungand, da criatura mítica que for, mas sendo uma Zoan mítica. Mas infelizmente eu acho que essa ideia perde força, já que o Harold menciona que o Loki teria que comer o tesouro de Elbaf, então isso significa que estamos falando de fato de uma Akuma no Mi que não foi comida ainda. Mas se o Harold tivesse dito que o Loki precisaria apenas pegar o tesouro, aí sim a teoria do martelo akumado faria mais sentido. Inclusive, caso tivesse apenas o martelo guardado naquele quarto ali, né, faria ainda mais sentido que o martelo é quem tivesse comido a fruta lendária. Cara, imagina, se só tivesse tido o martelo, aí realmente seria praticamente entregue a teoria. Mas enfim, descartada pelo menos até segunda ordem a ideia do martelo akumado, cara, que eu ia achar muito maneiro se fosse verdade, a fruta só pode estar naquele baú de tesouro. Obviamente, a expectativa é que essa fruta seja a Gomu Gomu no Mi, e quase tudo parece se encaminhar para que seja ela mesma. O rei de Elbaf morre, o governo finalmente consegue roubar a fruta de Nika depois de 800 anos, o Shanks consegue roubar a fruta do governo um ano depois e se livra do contrato com Imo. O único problema dessa ideia é que o Loki parece ter comido de fato a tal Akuma no Mi lendária, já que ele se auto-intitula Nika e etc. Então ele parece ter comido uma fruta que no mínimo se pareça com a fruta de Nika até certo ponto. Mas caso esse papo do Loki se denominar Nika seja só um bait por parte dele e ele não tenha comido fruta nenhuma, aí sim as chances da fruta lendária ser a Gomu Gomu no Mi aumentam consideravelmente. De qualquer forma, caso no fim das contas não seja a Gomu Gomu no Mi, fica a pergunta então: onde diabos esteve a Gomu Gomu no Mi por todos esses anos, se não guardada a 7 chaves em Elbaf? E por que diabos o governo só encontrou essa Akuma no Mi justamente 13 anos atrás?
Enfim, a grande pergunta então pro próximo capítulo é: vai ser a Gomu Gomu no Mi ou não? Eu quero todo mundo comentando aqui embaixo pra saber quem vai errar e quem vai acertar essa. Façam as suas próprias apostas, porque o meu amigo, já tá praticamente, não tem mais o que apostar nesse canal. Se você ficou até o final desse vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like, conferir a sua inscrição mais uma vez e conferir os vídeos anteriores que foram postados aqui no canal, caso você tenha perdido algum deles, beleza? Até a próxima, tchau!